Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que estamos nos preparando para mais um culto cristão através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Participando do programa de hoje, João Carlos Lima de Menezes, sua esposa, Jean Vichantre, nossa companheira Cleia Nonata e esse que vos fala, Lidiane Barreto. Então vamos dar início a este programa, ouvindo a nossa companheira Cleia, que fará a leitura da mensagem inicial. Paz a todos. Nós vamos ler a página do livro Respeitemos a Vida. Suicídio, não. O título é Suicídio, Solução Insolvável. O suicídio é terrível mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todos os homens. Essa rigidez mental que resolve pela solução trágica é doença complexa. Conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato no além-túmulo, das dores que maceram os familiares e do ultraje às leis divinas, é método salutar para diminuir a incidência dessa solução insolvável. Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio, sugerir-lhes dar-lhe um pouco mais de tempo, enquanto o problema altera a sua configuração. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha. Estimular a valorização pessoal. Acender uma luz no túnel do seu desespero, entre outros recursos, constituem terapia preventiva que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas e espirituais, nos passos e no uso da água fluidificada. Aquele que tenta o suicídio e não o vê consumado é candidato natural à recidiva que culmina tão logo se lhe apresenta o móvel desencadeador do desejo. O suicídio é o mais grosseiro vestígio da fragilidade humana que ata o homem ao primarismo de que se deve libertar. O homem é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. Manuel Filomeno de Miranda. Muita paz a todos. Assim, Senhor, nesses instantes iniciais do nosso programa, queremos te pedir as tuas bênçãos sobre cada lar, cada pessoa que nos ouve, que nos acompanha. Também sobre toda a Rádio Rio de Janeiro, seus programadores, seus diretores, voluntários, que continue sendo esse veículo de comunicação, de divulgação do bem, do Evangelho. Abençoa todos nós, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados aflitos, e o subtítulo é
o suicídio e a loucura. Então hoje nós vamos ler o item 17, que é o último desse subtítulo, e também completarmos com o caso de suicídio narrado por Allan Kardec no livro Céu e o Inferno. Então, o item 17 diz o seguinte: o Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos a situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. É aquele caso que a gente vai apresentar no final, que está lá no livro O Céu e o Inferno, né, que ele diz aqui. Ele está continuando o que a gente leu no programa passado, que fala de como o Espiritismo funciona como um preventivo ao suicídio, né? E aí ele diz aqui que, além de tudo que ele já tinha dito antes, a gente convida os ouvintes a procurar o programa anterior na rádio ou no YouTube, que ele está no ar também, né? E aí ele diz que, além de tudo aquilo que ele já falou, ele tem esse outro ponto importante, que é o de apresentar os próprios suicidas trazendo seus depoimentos, né? Continua ele: entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que, porventura, pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que, sábio, ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. Outro ponto: a certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível. Nesses dois pontos aqui ele coloca a palavra certeza em destaque, né? Nós espíritas nós temos que ter certeza daquilo que a gente está lendo aqui, que são os nossos postulados, né? E mais ainda um ponto que os espíritas têm, né? Se engana imaginando que, como matar-se, vai mais depressa para o céu, né? A gente vai para a vida espiritual, mas esse céu que a gente espera, de um lugar de proveito, né? Para lá a gente não vai não, né? Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. E isso aqui, às vezes, a gente ouve alguém que conviveu muitos anos com uma pessoa, né, um cônjuge, um marido ou uma esposa, e quando um deles parte, o outro fala que perdeu a vontade de viver, né? E aí, mesmo não cometendo o ato do suicídio direto, a pessoa, essa desistência da vida pode ocasionar um suicídio indireto, né? A pessoa deixa de se cuidar, deixa de tomar um remédio que é necessário para a sua continuidade, né? E aí ela antecipa o seu regresso achando que vai reencontrar a pessoa amada. Só que elas vão estar em sintonias diferentes na espiritualidade, né? Então elas não vão se reencontrar de imediato. Não é através do suicídio que a gente facilita o nosso encontro com os entes queridos. Muito pelo contrário, a gente vai dificultar. É qualquer perda, né? Porque tem pessoas que não são preparadas, não têm aquela força, né, para suportar certos reveses da vida e acham que através do suicídio o caminho é melhor, né? Então a doutrina espírita vem nos alertar que qualquer dessas atitudes nossas que acaba abreviando a vida, às vezes até inconsciente, porque, por exemplo, meu pai ele era fumante, fumava muito, né? Para vocês terem uma ideia, às vezes ele acendia um cigarro no outro,
que antes de jogar a ponta do cigarro fora, ele já estava acendendo outro, né? E com isso ele teve uma esclerose, como resultado do acúmulo, né, de substâncias nocivas no sistema respiratório, porque meu pai, a única coisa que ele ficava era resfriado. Constantemente, não era gripe, não, era resfriada. Mas nunca vi meu pai reclamar de dor de cabeça, de dor do estômago, nada disso, né? Mas o fumo acabou encurtando a vida dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso corpo, porque segundo a doutrina espírita, ele é o templo do espírito. E essas ações, né, vem a ser um suicídio indireto. Você estava falando do cigarro, né? E hoje em dia tem esses cigarros eletrônicos. A Jane já até fez um programa no Em Defesa da Vida sobre isso. As pessoas acham que é inofensivo, que é só um vaporzinho, né? E ele faz muito mais danos ao organismo do que o cigarro comum, né? Então, a gente realmente deve se preocupar muito com o nosso corpo, né? E quando ele está falando aqui sobre o que o Espiritismo nos traz de bom, de saber com relação aos entes queridos, que não é através do suicídio que a gente encontra, além disso, né, ele nos proporciona esse equilíbrio que muitas vezes falta a outras pessoas quando perde um ente querido, né, de não entrar naquele desespero. Claro que a gente vai sentir falta, vai sentir saudade, vai sentir tristeza, né, daquela pessoa que a gente conviveu muitos anos, mas normalmente é muito difícil a gente ver um espírito entrar em desespero, né, no momento que perde um ente querido. Por quê? Porque ele já está mais ou menos preparado para essa perda, por saber que não é uma perda, na verdade é uma mudança de planos, né? E que todos continuam vivos e vamos continuar nos encontramos aqui ou lá. Aí termina aqui esse item, né? Dizendo, né? Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados a suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Aqui é interessante notar que parece que Kardec está dizendo, né, que um dia todo mundo será espírita. Mas não é isso não, porque ele próprio, né, num opúsculo que ele editou, né, ele fala que quando os princípios da doutrina espírita, que é os princípios básicos, reencarnação, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, são 5 dos princípios. E quando esses princípios, né, forem adotados pelas outras religiões, aí complementa Kardec, aí nós teremos católicos espíritas, protestantes espíritas, budistas espíritas, né, quer dizer, continuar com a religião dele, mas aceitando aqueles princípios básicos, que são universais, né? São divinos, não é patrimônio da doutrina espírita. O Espiritismo traz para nós as consequências espirituais do suicídio, né? Mas hoje já é muito difundido, estudado e divulgado as consequências sociais também que esse ato provoca, né? Porque ele impacta muitas vidas ao redor, né? Não é só aquela pessoa que tira a própria vida, mas ela vai impactar o local onde a pessoa trabalha, né, com aquela perda, vai provocar impacto econômico, a falta daquela pessoa, né, impacto na família. Então tudo isso hoje em dia é considerado também na questão do suicídio, né? Ele causa um impacto social muito grande também. E por falar em impacto social, você que nos escuta, se está passando por alguma dificuldade que cause tristeza no seu coração, existe o número 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Não é somente para quem está pensando em se suicidar,
Mas se você está triste, basta quer conversar, liga 188. Certamente vai ter alguém para escutar você. Aí no livro Céu e Inferno, no capítulo 5, que fala sobre a situação dos suicidas, Allan Kardec vai citar o caso de François Simon Louvet, que era um mendigo, né, e que comete suicídio. Então tem um trechinho que é a mensagem que ele deu em 1863, aí tem uma mensagem do guia do médium e depois uma observação de Kardec que é muito interessante, né? Então nós vamos de João para ler aqui o que diz o espírito que cometeu suicídio e depois nós vamos ler a parte final que é a confirmação desse suicídio. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre em 12 de fevereiro de 1863. Então não foi ele. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? Ó, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável, pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo? Orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vou-lo suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso o bastante? Se eu tiver a fome, em vez desse sofrimento mais terrível e, aliás, imperceptível para vós, não vacilarias em aliviar-me com uma migalha de pão. Pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo nesse estado. Perguntai a qualquer desses felizes que aqui estão e sabereis quem fui. Orai por mim. François Simon Louvet. E o guia do médium explica: esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Desceu aos extremos últimos do desespero. Pondo termo à sua triste provação, atirou-se da Torre Francisco I no dia 22 de julho de 1857. Tende piedade de sua pobre alma, que não é adiantada, mas que lobriga da vida futura o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça, e com isso tereis feito obra meritória. Aí, como eu falei no início, né, Allan Kardec, ele era um homem que tinha muito cuidado, né, com as coisas que publicava, queria sempre poder provar isso, né? Então, o que ele fez? Né? Ele foi buscar informes a respeito, né? E encontrou-se, né, no jornal de Havre, de 23 de julho de 1857, a seguinte notícia local. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um terrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, seja um tipo de uma carroça, né?
cujo pendor a embriaguez o arrastaram ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. O corpo foi transportado para a casa de uma das suas filhas, a rua de la Cordelle. Tinha 67 anos de idade. Então vocês observem que a imprensa notificou e com isso Kardec provou que a comunicação, tanto dele, né, como do amigo espiritual, eram verdadeiras. E termina aqui Kardec colocando uma observação. 6 anos fazia que esse homem morrera e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. Aterra-o o vácuo, horroriza-o a perspectiva da queda. E isso há 6 anos. Quanto tempo durará tal estado? Ele não sabe. E essa incerteza lhe aumenta as angústias. Isso não equivale ao inferno de suas chamas? Quem revelou e inventou tais castigos? Pois são os próprios padecentes que os vêm descrever como outros o fazem de suas alegrias, e fazem-no muitas vezes espontaneamente, sem que neles se pense, o que exclui toda a hipótese de sermos nós o joguete da própria imaginação. Então, você veja o bom senso de Allan Kardec naquilo que ele publicava, naquilo que ele relatava. E sempre mostrando que cometer suicídio é uma falta grave à justiça e à bondade de Deus. Eu não pude deixar de notar a data em que ocorreu o suicídio, né? Julho de 1857. Em abril de 1857, Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Infelizmente, não chegou às mãos dessa pessoa, né? Mas tem um outro caso, que é um caso bastante replicado pelos espíritos, é de uma pessoa que tentou se matar numa das pontes do Rio Sena e se deparou com um exemplar do Livro dos Espíritos, né? Com a leitura daquele livro, ele evitou o suicídio. E quantos mais a doutrina espírita não há de ter evitado aí nesses 100 e poucos anos de existência? Essa narrativa é bastante interessante, né? Até nós caminhamos uma vez, eu e ele e um outro companheiro, Jorge Torres, que fez parte do programa durante um tempo, né? Tinha carro e levava a Eli lá na rádio, né? E nós fizemos uma montagem dessa informação, né? Que é bastante interessante. Então agora vamos ler do livro O Evangelho em Poesias segundo o Espiritismo, pela autora Elizabeth Caires de São Paulo, a poesia As Perdas pela Morte. A morte nada é. A vida vai dizer: não perca a vossa fé no que o Cristo vem dizer. Por ela todos hão de passar, para casa retornar, feliz quem confiar na vida a revelar. Cada um há de colher a semente que plantou, no campo que semeou, do muito que amou. A vida é incessante, é obra divinal. O que somos em verdade é espírito imortal. E assim, Jesus, estamos encerrando o programa, pedindo que as tuas bênçãos, a tua misericórdia possa chegar a todos os lares sintonizados conosco, para que as pessoas, os nossos ouvintes, possam se sentir melhores, ser mais animados. Se por acaso algum desses pensa em acabar com a vida, que eles possam meditar em tudo que foi falado. Obrigado por tudo e abençoa, Senhor, nesse instante, a tua misericórdia, todos aqueles que estão deixando a vida através do Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar.
que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.